Então vamos para mais um bloco da nossa revisão de segunda época. Pessoal, vou falar então de legislação de trânsito internacional, né, que prevê a circulação de veículos ou de condutores, veículos registrados no exterior, ou de condutores habilitados fora do Brasil. Tá? Então temos as legislações aí que prevêem essa circulação de veículos e as condições de habilitação dos condutores estrangeiros. No artigo 3º do nosso CTB, ele fala que as disposições do CTB são aplicáveis a qualquer veículo, né, seja nacional ou estrangeiro, bem como seus condutores. Temos também no artigo 142 que o reconhecimento da habilitação obtida em outro país dar-se-á de acordo com as convenções e acordos internacionais e a regulamentação do CONTRAN, que é feita lá na Resolução 360 de 2010, né? E vimos aí a definição de condutor estrangeiro, que é o cidadão estrangeiro, quer dizer, que nascido em país do exterior, ou de brasileiros. Então, considera-se condutor estrangeiro também o brasileiro não residente ou residente há menos de 180 dias no Brasil, que foi habilitado no exterior. Então, o cidadão brasileiro que apresenta uma habilitação conseguida e emitida por um país que não seja o Brasil, tá? Que ele não reside no Brasil, que ele resida no Brasil há menos de 180 dias, ele é considerado também um condutor estrangeiro, para efeitos de fiscalização de aplicação do CTB. Ponto de fiscalização: qualquer local sob circunstância da Polícia Militar onde a gente esteja exercendo a fiscalização de trânsito. Tem mais alguns conceitos aí da legislação internacional. Rota de entrada é qualquer percurso utilizado pelo condutor estrangeiro antes da chegada ao destino em território nacional. Então, todo o trajeto que o condutor estrangeiro percorre no acesso ao Brasil é considerado como rota de entrada. Rota de saída é o sentido inverso, né? Então, é qualquer percurso utilizado pelo condutor estrangeiro com vistas a sair do país. Tá? Nós temos aí, com relação à legislação de trânsito, as legislações que influenciam a legislação de trânsito, o Mercosul, né, o Tratado do Mercosul, do Mercado Comum do Sul, que foi assinado lá em 1991, conhecido como Tratado de Assunção. Então, uma união aduaneira aí de livre comércio e política comercial comum entre a Argentina, Brasil e Paraguai. A Venezuela pediu a sua adesão em 2012 ao Mercosul, né, mas foi suspensa sua participação por descumprimento das normas aí do Mercosul em 2016. Então, hoje fazem parte do Mercosul apenas Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Tá? Dentro do Mercosul, nós temos o Conselho do Mercado Comum do Sul, que é um grupo gestor, né, de condução política do processo de integração aí dos países que envolve o Mercosul. O conceito de cidadão mercosulino, que é qualquer cidadão residente em qualquer dos estados parte do Mercosul. Então, qualquer pessoa que reside aí na Argentina, Brasil, Paraguai ou Uruguai é considerado um cidadão mercosulino. Né? Veículo matriculado é o veículo registrado perante o órgão de trânsito do seu país de origem. Né? Então, é o sinônimo, né? O registro de veículo, né? É considerado para efeitos de Mercosul como a matrícula do veículo. Temos a ELV, que é a empresa locadora de veículos. Então, as empresas que locam veículos aí também têm uma regulamentação junto ao Mercosul, tá? Porque elas emitem aí essa autorização para circulação no Mercosul, a conhecida ACM. Tá? Então, esse documento emitido pelas locadoras de veículo trazem dados aí relativos a alguma das documentações obrigatórias que o condutor teria que apresentar, e essa ACM reúne tudo num mesmo documento. Outro documento importante também previsto para a circulação de veículos que compõem o Mercosul é a Carta Poder ou Autorização do Proprietário, que nada mais é do que uma autorização, uma declaração de que o condutor daquele veículo tem autorização do seu proprietário para circular entre os países do Mercosul. Tá? A cédula azul também é reconhecida como uma carta poder, como uma autorização do proprietário. Tá? É um documento que é emitido na Argentina e que substitui essa declaração de carta poder. E temos também a carta verde, que nada mais é do que uma apólice de seguro, pessoal, feita para a circulação de veículos entre os Estados membros do Mercosul.
todos os passageiros do veículo, inclusive o condutor, eles devem apresentar o documento de identificação, né, original e emitido pelo órgão oficial do país de origem. Tá? Então, esse documento de identificação pode ser o passaporte ou pode ser o documento de identidade emitido lá pelo país de origem. Alguns requisitos com relação aos documentos de identidade são: há um reconhecimento do documento de identificação de cada estado ou de associado como documento hábil para a viagem. O prazo de validade é o previsto no documento, tá? Dependendo do estado emissor. Quando não há constado no documento validade, né, considerar-se-á o documento como permanente, esse documento de identidade, e caso a fotografia ou os dados pessoais gerarem dúvidas sobre a identidade do portador, poderá ser solicitado nova documentação. Tá? Então é essa situação que a gente fala aí, principalmente essa última, caso a fotografia gere dúvida, né? Por isso é que há uma praxe aí de se cobrar documento de identidade aí com no máximo 10 anos de emissão. Tá? Todo cidadão do Mercosul, ali da Argentina, Uruguai e Paraguai, quando ele entra no Brasil, obrigatoriamente ele tem que portar ou o passaporte ou o documento de identidade. Caso da apresentação do documento de identidade, ele tem que apresentar junto esse cartão de entrada e saída, essa tarjeta de entrada e saída no Mercosul, que configura que o condutor estrangeiro passou pelos trâmites de imigração conforme a legislação nacional. Tá? Então, nesse cartão de entrada e saída, pessoal, vai ser carimbado pela nossa Polícia Federal, lá pelo Serviço de Imigração da Polícia Federal, um carimbo com a data de entrada deste condutor no Brasil. Né? E é por esta data de entrada apostada no cartão de entrada e saída ou no passaporte do cidadão que vamos verificar ali se ele possui tempo para conduzir o veículo com a CNH estrangeira no país. Tá? Esse período máximo de condução de estrangeiros no Brasil é de 180 dias, verificados através desse carimbo aí na tarjeta de entrada e saída ou no passaporte do cidadão. Então vamos mais para frente. No caso de não apresentação do documento de identificação ou do comprovante de entrada ou saída, né, da cartão de entrada e saída, não há um cometimento de crime, pessoal, não há previsão de crime, né? É uma infração de imigração e deve então ser encaminhado o cidadão para a Polícia Federal para que seja feito o seu procedimento imigratório junto à Polícia Federal, e a Polícia Federal tem todos lá os seus mecanismos e regulamentos lá com relação a essa situação. A fiscalização de condutores estrangeiros da CEA pela Resolução 360 de 2010, né, então dá permissão para os estrangeiros conduzirem no Brasil, desde que esses condutores sejam penalmente imputáveis, sejam amparados pelas convenções, acordos ou princípio de responsabilidade, né, princípio de reciprocidade do país originário do condutor com o Brasil. O prazo máximo dessa condução de estrangeiro no Brasil com a CNH estrangeira é de 180 dias. Após 180 dias, o estrangeiro tem que providenciar uma CNH brasileira e a habilitação, obviamente, também tem que estar dentro do prazo de validade, conforme apurado no próprio documento. Então, a resolução 360 ainda traz que o condutor deverá portar a carteira de trabalho, de habilitação, aliás, estrangeira dentro do prazo de validade, e essa carteira de identidade sempre deve ser apresentada junto com o documento de identificação, que pode ser substituído pelo passaporte caso seja necessário. Nós já falamos aí do prazo em que o condutor estrangeiro pode conduzir veículos, pode se utilizar da sua CNH estrangeira para conduzir veículos no Brasil, né? E ao condutor brasileiro habilitado no exterior são aplicadas exatamente essas mesmas regras aí. Ele também vai ter que, só vai poder conduzir o veículo com a CNH estrangeira por no máximo 180 dias no Brasil. Com relação ao cidadão brasileiro habilitado no exterior, né, eles devem apresentar um comprovante de residência que mantinha, que oriundo desse país de origem da CNH, por um período não inferior a 6 meses, quando do momento da expedição da habilitação. Tá? Então, o condutor brasileiro, né, habilitado no exterior, o condutor que é brasileiro, que apresenta uma CNH estrangeira, ele tem que apresentar um comprovante de residência naquele país, né, emitido num período inferior a 6 meses. Tá?
o cidadão brasileiro habilitado no exterior, quando oriundo de países fronteiriços. Então, quando o brasileiro for habilitado em países que fazem fronteira com o Brasil, então está ali Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, Guiana, Guiana Francesa e Suriname, além de Chile e Equador, que são os dois únicos países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil, tá? Eles devem apresentar uma declaração ou certidão de autoridade consular atestando a residência dele no país. Tá? Então, todo condutor brasileiro habilitado no exterior e que essa habilitação for oriunda de países da América do Sul, eles devem apresentar declaração consular, uma declaração do consulado brasileiro de que eles residem no exterior. Com relação ao brasileiro, quando ele for flagrado com a CNH estrangeira e for consultado os sistemas e que verifica-se que esse brasileiro possui uma CNH brasileira suspensa ou cassada, essa carteira internacional é desprezada e nós passamos a fiscalizar o brasileiro de acordo com a situação da sua CNH brasileira. Nesse caso vai estar suspenso a calçada, ele vai ser autuado e vão ser tomadas mais medidas pertinentes a esse caso aí. Os documentos de habilitação expedidos por países que não adotam o princípio da reciprocidade e nem são signatários da Convenção de Viena não terão validade, então o condutor será considerado não habilitado, mesmo apresentando a habilitação, quando esta não for de país signatário da Convenção de Viena. A PPD também tem a sua validade, pessoal, quando expedida, a PPD não, a PID, né, a Permissão Internacional para Dirigir, também tem sua validade, obviamente, desde que expedida por país signatário da Convenção de Viena. Então, o estrangeiro pode apresentar aí, ao invés da sua habilitação estrangeira, ele apresenta uma permissão internacional para dirigir, que nos termos lá da Convenção de Viena e do parágrafo único do artigo 6º da Resolução 360, também tem a sua validade. Não é mais exigível essa tradução juramentada, pessoal, antigamente se falava muito de tradução juramentada dos documentos de habilitação estrangeira, não é mais necessária essa tradução juramentada. E o estrangeiro também, pessoal, outra curiosidade, ele não goza daqueles 30 dias após o vencimento para a configuração da infração de trânsito de CNH vencida, tá? O condutor estrangeiro, quando ele apresenta uma CNH vencida, ele é considerado não habilitado, tá? E aí sofre as ações e sanções do artigo 161.1. Aliás, 162.1, tá? Que é o não habilitado. O condutor deve ser residente no país de matrícula do veículo e quando o proprietário conduzir o veículo, deverá portar em via original o título ou outro documento oficial que comprove a propriedade do veículo. Tá? Também são documentos obrigatórios aí para efeitos de Mercosul. O que fazer então quando não for o proprietário e o veículo é matriculado no Mercosul, pessoal? Então, obrigatoriamente, quando o condutor não for o proprietário do veículo, ele deve apresentar um título ou documento de autorização emitido pelo proprietário do veículo, bem como uma autorização para circulação no Mercosul, se for o veículo locado por uma ELV, né, Empresa Locadora de Veículo. Tá? Quando o proprietário não está presente para autorizar a condução ou não impedir a carta poder, então nós temos uma regra aplicável também que o cônjuge ou familiares do proprietário até 2º grau de consanguinidade na condição de turista, né, eles não precisam essa autorização expressa do proprietário. Então, parentes até o 2º grau não precisa ter essa autorização para a condução do proprietário do veículo. Tá? Então, constatado qualquer tipo de infração ali com relação a veículo estrangeiro, ela deve ser imediatamente incorporada aí ao sistema de multas. Tá? Então, com exceção dos casos em que sejam utilizados equipamentos de fiscalização eletrônica, com geração de imagem, as demais autuações de veículos devem ser preferencialmente feitas com a abordagem. Tá? Então, com exceção lá dos controladores de velocidade, câmeras lá de avanço de sinal, tal, essas infrações relativas a veículos estrangeiros, preferencialmente sempre efetuar a abordagem.
Quando não for possível identificar o país de origem do veículo, as autuações deverão ser efetuadas exclusivamente com abordagem. Tá? Então é obrigatório aí que se identifique de qual país do Mercosul é oriundo o veículo que está em circulação. Quando o veículo estrangeiro estiver em rota de entrada ou em circulação, juntamente com a segunda via do auto de infração, será entregue ao infrator estrangeiro, sempre que possível a via de pagamento, devendo o infrator ser orientado a fazer o pagamento antes de deixar o país. Quando em rota de saída em qualquer ponto de fiscalização ou ainda como condição para liberação do veículo, será exigido o pagamento da multa através de sistemas de cobrança. Tá? Então, quando o veículo estiver em entrada, na rota de entrada ou em circulação pelo país, tá? A gente imprime a segunda via lá do auto de infração e informa o motorista que ele deve pagar aquele auto de infração antes de sair do país. No caso dele já estar em rota de saída, né? Ou ainda em qualquer ponto da fiscalização, no caso, saindo do país, será exigido o pagamento da multa através de sistemas de cobrança. Tá? Caso não seja feito esse pagamento, o veículo é removido. Para assegurar o pagamento da multa, o veículo pode ser retido até a apresentação de comprovante original de quitação. Havendo recusa ao pagamento dessa multa, o veículo será removido ao pátio. Tá? Quando não for possível gerar a guia lá para pagamento desta infração de trânsito do estrangeiro, o veículo deverá ser liberado caso não haja outra medida administrativa a ser adotada. E vamos então para as normas gerais de circulação e conduta, pessoal. Então, norma geral de circulação e conduta, no artigo 29, no inciso 2º, nós temos lá que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais veículos que transitam na via, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento lá que vai ser efetuada a fiscalização, a velocidade, as condições local de circulação do veículo e as condições climáticas observadas, tá? Para que essa manutenção de distância frontal e lateral seja segura. Com relação a essa distância lateral, pessoal, nós temos aí o artigo 56, que ele foi vetado no CTB. O artigo 56 proibia a condução de motocicletas, motonetas e ciclomotores pelo corredor, que é o que acontece aí diariamente, tá? Então, como esse artigo foi vetado, não houve a proibição. Então, é permitida a circulação de motocicletas e motonetas pelo corredor, né, que é o espaço entre as filas adjacentes de veículos em circulação, porém, essa circulação deve ser em velocidade compatível e de forma segura. Então, toda vez que a gente flagrar as motocicletas e motonetas circulando pelo corredor e houver uma constatação de uma velocidade incompatível, quer dizer, muito acima do padrão, da média de rodagem dos demais veículos, tá? ou se essa circulação for de forma insegura, efetuando zigue-zague ou efetuando outras manobras, aí o condutor pode ser autuado lá no artigo 192, que é deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre seus veículos e demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento, a velocidade, as condições climáticas do local e a circulação do veículo na via. Tá? Então, motocicleta no corredor pode, desde que em velocidade compatível e com a segurança necessária. Tá? O 29.3, pessoal, vai falar que quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Primeiro, no caso de apenas um dos fluxos ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então são as regras de preferência, nós já vimos ainda há pouco aí, né? Então os veículos que estão oriundos de uma rodovia têm preferência. No caso de rotatório, os veículos que já estiverem circulando pela rotatória têm preferência sobre os demais veículos. E o inciso C nos diz que nos demais casos, onde não houver sinalização, a regra de preferência será a do condutor que vier à direita, tá? À nossa direita. O artigo 29.9, pessoal, vai falar sobre ultrapassagem. Deverá ser feita sempre pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas desse código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então, essa é o conceito de ultrapassagem, sempre pela esquerda,
A única exceção é quando o veículo estiver indicando o propósito de entrar à esquerda, quando será permitida a ultrapassagem pela direita. Ultrapassagem, o conceito é o movimento de passar à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e retornar à faixa de origem. Então, o movimento de ultrapassagem é exatamente esse, pessoal. O veículo sai da faixa original atrás do veículo a qual ele deseja ultrapassar, percorre uma distância em faixa adversa e retorna à faixa de origem. Esse é o conceito de ultrapassagem. Aí nós temos exatamente essa manobra aqui, conforme a imagem está mostrando para vocês. O veículo sai da via, passa pela faixa adjacente e retorna à faixa original. O conceito de passagem, pessoal, é quanto um movimento de passagem à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, quer dizer, os carros estão indo na mesma direção, mas em menor velocidade em faixa distinta. Então, quando o veículo faz essa passagem em faixa distinta, nós conceituamos como passagem quando ele sai da faixa original, pega uma faixa adjacente e retorna à faixa original, este veículo está ultrapassando. Sobre o uso de luzes, pessoal, as normas gerais de circulação e conduta prevêem que será obrigatório o uso de luzes do veículo, da manutenção da luz baixa acesa, sempre durante a noite, durante o dia em túneis, sob chuva, neblina ou cerração. Também será obrigatório deixar as luzes acesas, pessoal, de dia nos casos de veículo de transporte coletivo de passageiros, em circulação em faixas ou pistas a eles destinadas exclusivamente, de dia no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, de dia em rodovias de pista simples, desprovidas dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de vias de rodagem diurna. Tá? Então essas são, inclusive essa aí é a infração do artigo 251, que prevê as infrações quanto relação ao uso do farol de luz baixa. O uso de luz em veículos obedecerá às seguintes situações. Então, lá no inciso 5 do artigo 40, nós temos que o condutor utilizará o pisca-pisca nas seguintes situações. Em imobilizações de emergência, né? Então, qualquer que seja o lugar, nunca pode ser utilizado as seguintes situações aí do uso do pisca-alerta. Então, quando em imobilizações ou situação de emergência, ou quando a regulamentação assim determinar. Então, o uso do pisca-alerta fica condicionado a essas duas situações. Imobilizações em situação de emergência, ou quando a regulamentação da via determinar lá que o estacionamento permitido, mas com pisca-alerta ligado. Então, a gente utiliza o pisca-alerta e tem também a infração prevista lá quando o pisca-alerta é utilizado fora das situações previstas. Com relação aos veículos de transporte coletivo de passageiro, quando circularem em faixas ou pistas próprias a ele destinadas, devem manter o farol de luz baixa aceso, né? E os veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. Tá? Então, os ônibus, quando em faixas destinadas exclusivamente a eles, têm que andar sempre com farol ligado, baixo ligado, e os veículos que não têm DRL devem manter os faróis baixos acesos em rodovias de pista simples e fora, desde que essas rodovias estejam fora do perímetro urbano das rodovias. Quando proibido o estacionamento, então o estacionamento de veículos é proibido, a parada deve se restringir ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa o fluxo de veículos na via, tá? Interrompe ou perturbe. Tá? Então, a parada, pessoal, nada mais é do que o tempo necessário, a imobilização do veículo pelo tempo necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Então, é apenas nessa situação. Ah, mas qual que é o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiro? Coronel? Depende. Né? Se for um automóvel, uma pessoa vai embarcar ou desembarcar, talvez alguns segundos, no máximo um minuto. Mas se for um ônibus de transporte coletivo de passageiros, transportando passageiros idosos, esse embarque e desembarque de passageiros pode levar aí algumas horas. Tá? Então depende muito. O conceito de parada é o tempo
restrito para embarque e desembarque de passageiros. Tá? A operação de carga e descarga será regulamentada pelo órgão com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Tá? Então, operação de carga e descarga é um estacionamento. Aí nós temos os três conceitos, então, né, pessoal? Parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Temos outra situação aqui que é prevista no artigo 49, né, que os passageiros e condutores não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou até mesmo descer do veículo sem que antes certifiquem que não há nenhum veículo que está transitando na via e que constitui perigo para eles, tá? Então, essa tipificação do artigo 49, muito embora até bem coerente e correta, não impõe infração de trânsito. Tá? Então, não há infração de trânsito para esse cidadão, conforme a imagem que abre a porta do veículo e não verifica a aproximação de um outro veículo, até mesmo no caso aí da imagem, uma motocicleta, colocando em risco aí a circulação desse outro veículo. Com relação a motocicletas, motonetas e ciclomotores, pessoal, os condutores desses veículos só podem circular utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores. Tá? Então, esta obrigação está prevista no CTB e na Resolução 453/2013. Tá? Então, ele exige ainda que esse capacete esteja devidamente afixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate debaixo aí do maxilar inferior do condutor. Tá? Esse capacete motociclista também deve estar certificado pelo Inmetro, né? Então deve ser aprovado, o modelo do capacete deve ser aprovado pelo Inmetro. A fiscalização deve se atentar para essa certificação do Inmetro e se o capacete está devidamente afixado à cabeça do motorista, for pela situação aí prevista do engate, da cinta jugular e engate, que devem estar devidamente afixados. O capacete também deve ter dispositivos retrorefletivos laterais e traseiros, tá? Então não importa aí a cor do capacete, ele deve apresentar esses dispositivos retrorefletivos de segurança na parte de trás e na parte lateral do capacete. E também deve ter afixado, costurado, colado ao capacete um selo de conformidade do Inmetro, né, que certifica lá que o capacete encontra-se dentro das normativas previstas pelo Inmetro, tá? Então essa etiquetazinha lá com o símbolo do Inmetro pode ser um adesivo, pode estar costurada, tá, junto ao capacete, seja no seu interior ou seja no seu exterior. E também devemos observar aí o estado geral do capacete, né, pessoal, que deve apresentar condições de uso, né? Então, capacetes aí que já sofreram impactos, que há uma situação de apresentação aí reprovável, né, que notadamente não apresentam as suas condições de segurança estabelecidas, não devem ser considerados para efeito de circulação. Então, o artigo 3º estabelece aí que o condutor e passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado devem estar sempre usando o capacete com viseira ou, se não houver viseira no capacete, devem ser utilizados óculos de proteção. Tá? Entende-se por óculos de proteção aquele que permite a utilização simultânea de óculos corretivos e óculos de sol. Então, são aqueles óculos protetores aí para condução de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Tá? Não é permitido a substituição da viseira ou do óculos de proteção, tá, por óculos de sol, por óculos GPI ou por óculos corretivos. Tá? Não pode haver essa substituição. Então, quando o veículo estiver em circulação, a viseira ou óculos de proteção devem estar posicionados de forma a dar proteção aos olhos do condutor. Então, quando o veículo estiver imobilizado na via, independentemente do motivo, a viseira poderá ser levantada, devendo ser imediatamente abaixada, né, restabelecida a posição original, quando o veículo for colocado em movimento. Tá? Então, enquanto a motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo, quadriciclo estiver em movimento, a viseira deve estar totalmente abaixada. Se ele for
parar, nem que seja uma imobilização temporária, muitas vezes decorrente de um sinal de semafórico, tá? A viseira pode ser levantada, né? Mas o condutor deve abaixá-la assim que retornar à circulação do veículo. Tá? Então a viseira deve estar abaixada de modo que proporcione a proteção frontal aos olhos, considerando um plano horizontal, né? Então, permitindo-se, no caso de capacetes fechados, né, com a queixeira fechada, que ele circule com uma pequena abertura ali para proporcionar a circulação de ar e, por consequência, o não embaçamento da viseira. Tá? No caso de capacetes modulares, além da viseira, conforme o inciso 2, a queixeira também deve estar totalmente abaixada e travada. Tá? Então não se permite aí a circulação de capacetes com a queixeira que não esteja totalmente abaixada e travada, né? Aqueles capacetes que ficam, que a queixeira está lá na parte superior do capacete, tá? Proibida a circulação com a queixeira nestas posições. Da mesma forma, é proibido o uso de viseiras que não as de modelo cristal no período noturno, tá? Então, viseiras refletivas, viseiras de cores diferentes, não podem ser utilizados no período noturno. Tá? No período noturno, somente viseiras no padrão cristal. Da mesma forma, é proibida a posição de qualquer tipo de película, seja retrorefletiva, colorida, qualquer tipo de película sobre a viseira do veículo. É proibido também essa fixação de qualquer tipo de viseira, de película na viseira ou no óculos de proteção. Da mesma forma que os condutores, os passageiros também devem utilizar o capacete no mesmo padrão do condutor e também deve ter aí um vestiário de proteção regulamentado. Tá? Infelizmente não há regulamentação com relação ao vestuário obrigatório para o condutor. Tá? Passageiro também, como nós já acabamos de ver, também incide aí na infração. Do condutor é 2441, do passageiro 2442, certo? São obrigatórios tanto para o condutor, tanto para o passageiro, e inclusive o capacete do passageiro deve seguir exatamente as mesmas orientações que eu repassei aí com relação ao